galera, sejam bem-vindos ao Muito Mais Que 12 Minutos, primeiro programa do ano e estreando um novo espaço que ainda está em construção. E para isso eu convidei Mari. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui. Estou um pouco nervosa, mas vou contar um pouquinho da minha história. Eu também, com essa estreia desse quadro, a gente depois vamos ver na edição como é que fica tudo isso aí, mas vai dar tudo certo. Já era para ter te chamado há um tempo, né? Como eu te falei, quando o Gi esteve aqui, ela me deu seu número, aí foi uma coisa, outra e tal, e o tempo passou. Aí eu vi no Instagram de Igão, eu disse, olha quem está aqui. Ela vai ser a estreante do que ano. Honra, que honra! Mari, uma das coisas que eu gosto muito de fazer no canal é sempre falar um pouco da história do envolvimento da pessoa com o basquete. Eu sei que você começou a jogar basquete no Arc, não foi isso? Isso mesmo. Eu comecei lá em 2002, então tem um tempinho que eu jogo basquete. Comecei porque eu era uma criança acima do peso, então o intuito foi para se exercitar e tal. E minha irmã jogava basquete, minha irmã mais velha jogava basquete. Então eu só entrei na turma, então eu jogava com as meninas mais velhas. Então eu tinha 12 anos, 11 anos, jogava com as meninas de 15 anos. Comecei com a professora Denise, lá no Arc mesmo. Aí fiquei... Como eu estudei a vida toda no Arc, fiquei até me formar no colégio fazendo basquete. Aí virou minha paixão, né? Comecei, aí eu frequentava a aula da iniciação. Aí eu jogava com as meninas mais velhas, depois ia com as meninas mais novas, fazia aula de iniciação, fazia tudo. Aí foi uma paixão, aí não larguei mais. Mas você chegou a disputar os campeonatos aqui das escolas? Isso, aí como na minha época não tinha muitas equipes, geralmente era o Arc e Coese, Arc e Amadeus, era sempre duas equipes. Era complicado. Então, os campeonatos que a gente disputava eram esses, os mais famosos aqui, Jogos da Primavera, Jogos da TV Sergipe, que eram seletivas para disputar o brasileiro, os Jogos Escolares Brasileiros, que são os JEBs. Aí a gente ganhou alguns, a seletiva para disputar os Jogos Escolares Brasileiros, aí fomos para Brasília 2 vezes e para João Pessoa. Aí fora isso também tinha um campeonato interdiocesano, não sei se você já ouviu falar. Não. Que é como se fosse o Nordestão do Salesiano, só que é da diocese, os colégios da diocese. Então, ou seja, todos salesianos. Isso, aí tinha os colégios das dioceses se reuniam para ter uns jogos escolares. Aí eu fui em um, que foi lá em Petrolina. Bacana demais. Só que aí o que aconteceu? A gente fomos lá viajar, quando chegou lá não tinha basquete feminino. Ei. Viajamos, não sei quantas horas de ônibus. Aí, quando chegou lá, para a gente não perder viagem, a gente disputou amistosos contra a equipe do Salesiano de lá. Bacana. Então a gente aí também acompanhou os meninos jogando, a gente torceu, viu natação, ficava torcendo, que era uma bagunça assim, né? Era uma bagunça boa. É legal, né? Sei lá, eu acho que eu falo pra rapaziada, pra meninada, que é uma experiência bacana, né? Você viajar pelo esporte. Eu não vou virar profissional. Não é só isso, é muito mais do que isso, Isso, né? Não, minha primeira viagem de avião foi pelo basquete. Caramba. Foi pra onde? Foi pra Brasília. Maravilha. E o bom é porque era meio que a gente não gastava nada, porque era custeado pelo Estado. Sim. Não sei quem custeava, se era o Estado, se eu era pequeno, então não sei direito como é que funcionava. Mas até a passagem de avião eles davam, sim. Então era um tempo diferente, né? Depois foram diminuindo as verbas, aí acabou que eles deram a passagem deram um ônibus, aí depois deram um ônibus, que aí foram 2 em Brasília, aí um da passagem de avião a gente teve que custear, e no outro eles custearam. Aí teve o primeiro JEBs, que era para eu ter ido, só que eu fui cortada. Mas foi cortada por quê? Porque eu era muito pequena. Que maldade. Isso é maldade, a gente fazer esporte de gente grande, né? Eu era muito pequena, mas aí mesmo assim, era a primeira viagem que eu ia fazer. Sim. E como a professora conhecia minha família,
E ela não ia viajar porque ela estava grávida, então ela meio que não quis passar essa responsabilidade, né? Porque você tá com uma menina pequenininha, sim, que eu conheço toda a família, aí ela me cortou. Mas eu continuei no basquete, isso não me desmotivou a continuar. Muitas meninas pararam por conta disso, ou viajou e para porque acontece... viajei uma vez, parou, não quero mais, às vezes não gosto da cobrança, porque basquete feminino é mais complicado, né? Você tem que ter um incentivo maior, né? Mas isso eu continuei jogando e foi legal. Eu tô aí até hoje jogando. Bacana demais. Independente, né? Apesar das lesões, que eu tive alguma... No colégio, minha lesão era do tornozelo. Eita. Aí meu pai me proibiu de jogar por um tempo, só que aí eu ia escondido. Ele sabe disso? Não sei. Eita, Brasil! Como é o nome do seu pai? Meu pai é João Fernandes. Seu João. Mas ele me proibia por conta das lesões. Sim, eu entendo. Isso é normal. Que ele é médico, então ele falava, não, você já torceu uma vez, aí eu chegava toda vez com o joelho, com o tornozelo machucado, mancando, aí eu tentava disfarçar, não dava. Difícil. Mas foi bem legal. E você nessa coisa toda ainda foi para a seleção brasileira, né? Ou seleção sergipana, desculpa. Isso. Aí, durante o colégio, eu tive 2 passagens pela seleção sergipana. Uma foi em 2005, acho que era sub-15. Legal. Que foi lá em Natal. Olha que maravilha. Foi de avião ou de ônibus? Fomos de ônibus. Aí foi... a gente ficou em último lugar, a gente não tinha tanta pretensão, assim... Mas foi uma experiência legal, foi a primeira vez ficando em alojamento. Entendi. Então, conhecendo outras pessoas. Nessa viagem da seleção, a gente pegou carona com o time da Bahia. Olha que legal. Pra você ver. Então, foi quando eu conheci Thiago Fernandes. Ele era técnico do time da Bahia. Aí eles pegaram a gente e a gente seguiu viagem. Foi quando a gente conheceu ele. Olha que legal. Foi nessa viagem. E a segunda seleção sergipana que eu peguei foi sub-20. Já tinha terminado o colégio, já estava mais velha, já estava assim meio que parada, né? Porque depois do colégio você meio que não tem para onde ir. Aí formaram uma seleção sub-20 e a gente acabou montando, eu acabei participando da seletiva, passei e a gente foi para Campina Grande. Só que a maioria das meninas era tudo mais nova, porque já estava nativa, né? Então as meninas mais velhas acabam, depois que sai do colégio, meio que sai da ativa, né? Então a seleção foi formada com meninas muito mais novas nessa época. Mas a gente foi uns jogos bem intensos, bem legais. E foi lá em Campina Grande esse, foi de ônibus também. Quem era o técnico? Então, o técnico era para ter sido o Rogério. Sim, Rogério. Rogério treinou a gente. Aí acabou que mudou para Kleber no meio dos treinamentos. E quem viajou com a gente foi Vinícius. Então meio que mudou tudo. Maravilha. Mas deu certo, assim. Nossa, essas coisas que ficam na memória. São memórias que ficam na memória da gente, né? Isso é. Muito bacana, né? Quando na minha época que eu joguei, eu consegui só jogar os jogos da primavera, né? Eu até conto que uma das coisas mais marcantes para mim foi entrar desfilando na Fonte Nova, lá em Salvador, né? Na Vera Fonte Nova, né? Você entrar, Colégio Estadual Severino, eu acho isso tão maravilhoso. Aí você contando isso aí, eu fico viajando, né? Mas é sensacional o basquete. Então, galera, a gente vai encerrar o primeiro bloco, mas daqui a pouco tem muito mais aqui com o Mari. Abraço! Salve, galera, estamos de volta. Mari está aqui presente, né?
Mari, me diz uma coisa, né? A gente conversando, né? Falou sobre seleção. Você tem algum ídolo no basquete? Então, Masculino, feminino? Tem alguém que você diz, poxa, me inspirou? Então, eu nunca fui assim de acompanhar tanto basquete. Apesar de eu jogar a vida toda basquete, eu nunca fui assim tanto de acompanhar. Então, principalmente na NBA. NBA eu também não acompanho tanto. Eu lembro de uma fala de Marcos, quando a gente estava começando, Marcos Bezerra. Ele falou, ó, você quer aprender basquete? Não assista NBA. Assista NBB, assista LBF, assista os jogos Campeonato Paulista, porque você vai aprender basquete. Porque a NBA é show. Então eu vejo muita gente falando, NBA e não sei o quê. Aí eu acompanho mais, se for para acompanhar, eu acompanho mais o basquete feminino, LBF. Apesar de que eu não estou acompanhando tanto atualmente, mas é o que eu tento acompanhar. E agora, morando lá em São Paulo, eu consigo assistir mais. Principalmente NBB. NBB eu consigo assistir presencialmente. Aí conversar com os caras também, conhecer eles pessoalmente. Quando eu via, meu Deus, Leandrinho. Teve uma foto que eu fui tirar com ele, eu tava assim, meu amigo, cara, que eu nunca te vi assim. Eu nervosa, Leandrinho. Que massa. Mas, e também, como eu tô jogando Master agora... Sim. Lá em São Paulo, eu treino com muitas meninas que eram referência, assim, que eu via jogando quando eu era novinha. E eu tenho vezes que eu olho assim, caraca, eu tô na quadra com essa mulher aqui, que joga pra cacete aqui. Meu Deus, aí jogou com Hortência, jogou com Janete. Eu ficava, meu Deus do céu, e eu tô dividindo espaço com ela, tô passando a bola pra ela. Então, minhas referências, meus ídolos, assim, são mais... pessoas mais próximas, assim, que eu considero mais, né? Galego era um ídolo aqui, Emanuel Vitor, a do próprio Marcos Bezerra, ele como técnico, para mim é o melhor técnico que eu já tive da vida. Maravilha. Eu considero eles como ídolos, assim, né? Nossa, é demais. Olha, aproveitando que você falou de São Paulo, então você está morando agora em São Paulo, está jogando Master. Isso. E aí, como é que você pode fazer assim, embora agora você esteja no Master, como é que você pode traçar um paralelo entre o basquete nosso aqui de Sergipe e o basquete paulista? As diferenças, as possibilidades. Tá, eu vou falar de uma maneira geral, o basquete feminino. Sim. Quando eu cheguei lá em São Paulo, foi um baque muito grande porque era muita menina. Primeiro que eu já vinha assustada, caraca, basquete de São Paulo, você vê como o foda referência porque é o top do nível nacional. Só que aí quando eu cheguei pra jogar, rachar lá, que ele fala, racha, aí eu vi, não, consigo jogar de igual pra igual aqui, não tem por que me intimidar, né, que você, às vezes, caraca, olha não sei quem. Aí joguei com as meninas de igual para igual, a gente conversa, foi bem tranquilo. No Ibirapuera também, junto com os caras, tem uns caras que não são bem machistas, né? Que não passa a bola para mulher, mas isso acontece em todo o Brasil. Então, aqui jogando no BI essa semana, a gente via isso. Então, não é só lá, né, que isso acontece. Mas em relação a campeonatos, você vê que as meninas se posicionam mais. Elas querem fazer acontecer também. Sim. Se para um campeonato feminino acontecer, ele precisa ter adaptações para que o campeonato aconteça. Você não pode tratar um basquete feminino da mesma maneira que você trata o masculino. O feminino tem uma demanda maior, a mulher tem uma demanda quando chega em casa, então precisa ter mais flexibilidade. Além do valor, porque eu acho que muitas vezes, em vários campeonatos que a gente participa, tanto aqui, tanto lá em São Paulo, que a gente tá pagando para o masculino jogar. Porque a gente vê os valores, a gente joga 2 jogos, o masculino 50 e pagar a mesma coisa. Isso não é justo. Então, deveria ter equivalências, né, em relação à quantidade de jogos, né? E a estrutura também. Lá eu vejo também que tem uma estrutura maior, né? Às vezes não, mas tem alguns campeonatos, depende do campeonato. Mas tem alguns campeonatos que tem uma estrutura maior, que é televisionado. Eu vejo que aqui também já está
já está tendo esse tipo de estrutura, eu estou achando bem bacana. Sim. O trabalho que você faz também, né? Que eu acho que você que filma. E isso dá visibilidade. Tem muitas coisas que eu vejo que é mais visibilidade. Exatamente. Eu vejo alguns highlights, às vezes a pessoa nem joga muito bem, mas tem uns highlights lá, aí começa a ter seguidores, então começa a ter mais impulsionamento. Então a pessoa vai começar a investir. E lá eu vejo também que tem muito patrocínio de marcas assim que patrocina. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu ganhei um tênis logo de cara. Eu fiquei, meu Deus! Isso na estrutura amadora? Ou Não, na verdade eu fui convidada para um jogo lá do lançamento do Harden. Aí quem fosse o melhor da partida ganhava um tênis, que era do lançamento. Show. Aí eu acabei sendo o melhor. Aí ganhei o tênis. Aí eu fiquei, meu Deus, não sei quantos anos jogando em Sergipe, nunca ganhei o tênis. Aí quando eu chego aqui, já ganho o tênis logo de cara. Acho que eu vou pra lá fazer vídeo lá pra ver se alguém me dá pelo menos um tênis. E lá também alguns campeonatos eles dão camisa, legal, dão meia. Tênis é mais complicado, mas dependendo da estrutura também dão. E eu acho que as premiações, e aí poderia ser um pouco melhor, além da medalha, né? Não sei a viabilidade financeira para isso, porque eu não conheço a realidade dos órgãos que organizam o campeonato. Mas eu acho que poderia ser. Igão teve aqui, quando esteve aqui, até falou que poderia, de repente, a isenção da participação no campeonato seguinte. Eu acho que mesmo na esfera amador poderia ter assim essas atitudes, né? Isso, os campeonatos amadores lá tem o maior campeonato amador daqui do Brasil, que é chamado Streetopia, que tem uma premiação em dinheiro. Então tem toda uma estrutura, melhor quadro que eu joguei, tem gravação, comentarista comentando, tem media day, tem várias ações, aí a gente ganha uniforme, ganha meia, é uma estrutura muito bacana, que é o maior. Está meio parado, teve algumas coisas financeiras deles, que acabou parando esse campeonato, mas até os campeonatos menores, tem alguns campeonatos que têm premiação em dinheiro. Sim. Então você vê que é possível fazer. Tem uns campeonatos que eles chamam da quebrada, que são da periferia, que a premiação é em dinheiro. Então por que aqui também não pode ser? Porque a gente precisa, né? Como a gente estava falando sobre estrutura, claro, são coisas diferentes, mas para fazer o canal, às vezes eu digo, a gente precisa melhorar equipamento, não tem para onde correr, né? Ou quem está em estúdio precisa pagar estúdio. Então, não tem como fugir da realidade que a gente precisa da questão financeira, né? Isso, lá também tem muitos campeonatos que você paga por jogo, né? A taxa de arbitragem é por jogo. Sim. Você paga meio que a inscrição para os gastos gerais e por jogo você paga uma taxa, que é para pagar a arbitragem, né? Mas mesmo assim, eu sei que fazer um campeonato é caro. Já organizei campeonatos aqui também, porque era a maneira que a gente tinha de jogar, era organizando. Mas acho que dá para fazer alguma coisa bacana aqui. E aproveitando, né? Explorar esses espaços de mídia que eu estou falando, todos os canais aqui, que agora tem vários, aproveitar esses espaços. Por exemplo, eu estava até falando lá no podcast do Papo Reto, que os atletas agora estão indo para a Suíça, né? Igão e Bira. Então os atletas também podem deixar bem claro que esse canal está aberto para vocês, a gente já conversou, para eu estando disponível, fazer um vídeo promocional, já fiz isso uma vez para Igão, faço novamente. Acho que teve o pessoal também que venceram aqui a etapa 3-3, Vitor, Pirulito, Alberto e Igor Fonseca. Não sei se conseguiram ir. Não foram. Então não foram, mas isso é importante também. Então vocês também, atletas, todos os atletas, têm que se abrir também, chamar o canal e também incentivar o canal. Às vezes eu pergunto, quantas pessoas tem que pratica basquete aqui? Você tem um irmão, pô, dá uma força lá. Porque o YouTube é uma plataforma complexa demais. Além do número X, você precisa também de visualização. Isso, eu não pois é, exatamente isso. Eu não tenho 1.200 visualizações, porque ela vai passando de validade, anual. Esse canal tem mais de um ano. Então, eu acho que uma coisa vai fomentando a outra, né?
Você viu que você é a primeira aqui, mas a estrutura ainda está um pouquinho assim, mas já está totalmente diferente do que era quando eu filmava lá no cinema do prédio onde eu morava. Uhum. Não, você tem que aproveitar a internet. A internet é uma vitrine. Exatamente. É um lugar onde você vai chamar tanto patrocinadores, tanto o governo, tanto, sei lá, a federação, para vir verba, para que fomente mais. Acho que precisa fomentar. E trazer pessoas. Acho que o que falta também é ter pessoas para jogar. A gente está no menor estado do Brasil. Então isso meio que já é uma dificuldade, porque você tem menos pessoas para jogar. E basquete é menos difundido ainda, porque não é um esporte muito popular. Aí quando você vê nas quadras, tem pouquíssimas quadras. Porra, a quadra da Orla era a melhor quadra que a gente tinha pública aqui, destruíram, velho. E lá, toda vez que a gente passava, tinha alguém jogando, independente se era uma pessoa só. Eu sempre fui Team 13, deixar bem claro. E eu sempre falo, eu nunca joguei na Orla, nunca tive a oportunidade. Né? Eu me lembro que tinha uma galera que fala, pô, aquela galera que joga lá na Orla, sei não, eu vou jogar aqui na 13 mesmo. E eu sempre bato na tecla, a 13, enquanto o bairro é um espaço da elite sergipana, elite econômica. Mas para o basquete é um dos espaços mais democráticos que tinha. Sim. Tem, porque é um lugar que é fácil de chegar. E outra coisa, se a elite se importasse com a quadra não estaria do jeito que está, com o piso todo irregular. Sim. Se servisse a elite, ela dizia, não, vamos pegar, reformar, porque era uma questão de poder público, de prefeitura. Né? Porque ali você torcer o pé e antigamente... Eu fico com medo de jogar ali. Eu morro de medo, eu tenho mais idade para isso, gente. Eu sou um senhor de 41 anos, né? Não sou mais aquele jovem, né? Corajoso, e tenho uma filha. Mas é maravilhoso, né? Essa possibilidade de transmissão agora, a gente tem os canais que transmitem, né? Potência TV, você tem os meninos do AZ, você tem pessoal do Basque Sergipe no Instagram, você tem Karina, então aqui você tem o nosso, muito mais que 12 minutos, né? Então eu acho que são possibilidades e isso faz o basquete crescer também. Isso mesmo. Quem não é visto não é lembrado. Com certeza. Então eu acho que tem que aproveitar esse espaço. Mas e o campeonato no Rio de Janeiro? Já que a gente saiu de São Paulo, eu vi que você disputou um campeonato no Rio de Janeiro aí. Ah, não. No Rio de Janeiro eu fui para alguns campeonatos. Eu joguei o Brasileiro Master pelo time do Rio de Janeiro. Você tá demais, cara. E eu aqui, ninguém me quer no Master. Aí, na categoria 30 a mais. Aí, como eu não conhecia as meninas, aí elas vieram para São Paulo fazer um amistosozinho. Aí convidaram, vamos fazer um campeonato lá. Aí conheci algumas meninas. Aí lá também, a associação deles, elas têm uma quadra maravilhosa, a quadra da BVRJ, que é só para elas, que elas alugam e tal. Também, lá tem alojamento, elas têm apartamento também para caso queiram, tem um barzinho na frente, então é uma estrutura muito boa. Pelo que eu vi, eu conversei aqui nesse programa, foi online com Guto, né, que é técnico do Ubuntu, ou Ubuntu, a pronúncia tanto faz, as duas são possíveis, né? E ele falou que o campeonato lá, os campeonatos no Rio de Janeiro, acho que é o maior campeonato amador do Brasil. São muitas equipes. O nome até é LSB, eu acho, igual a nossa. A liga é LSB. É do Sodier, né? Agora eu esqueci o que significa exatamente a sigla, me fugiu, mas parece que tem muitas equipes no Rio de Janeiro. Tem um time da LBF, que é LSB também. Eu acho que é da eu vou até ver no Instagram, porque eu sigo, né? Eu vou ver se faz parte, provavelmente sim. Volta e meia eu convido alguém de lá, assim. Aí Guto fez essa gentileza. Mas é isso, eu acredito que seja parcerias com alguma marca. Provavelmente. Porque isso impulsiona tanto a marca, sim, porque ela meio que está fomentando o esporte. Fora todas as questões, né? Que você está dando visibilidade para sua marca, está tirando pessoas da rua para jogar, para ir para o esporte, né? Eu acho que falta também isso, a pessoa ter um incentivo maior de jogar, né? Não, é necessário, cara. O esporte faz muita diferença, em vários aspectos assim, de nossa vida. Mas assim, para além do basquete, quem é Mari? Ai, meu Deus!
Vamos lá. Eu tenho, não sei se eu falei minha idade, mas eu tenho 33 anos, vou fazer 34 tá esse nova, ano. Tá Ainda sou da categoria 30 mais. Já passei dessa fase. Aí eu fiz engenharia química na universidade, fiz petróleo e gás também na UNIT. Aí, para continuar jogando basquete na universidade, acabei fazendo mestrado. Ninguém sabe disso. Em primeira mão. Você é a primeira convidada. Então, para continuar jogando basquete, eu fiz o mestrado em engenharia química. Aí, quando me formei, terminei o mestrado, aqui em Aracaju, Sergipe, não tem muita área, né? Sim. Aí foi a partir disso que eu fui para São Paulo. Então vou procurar emprego na minha área, lá em São Paulo, né? Aí fui procurando, aí joguei mais do que procurei. Joguei mais do que procurei. Aí acabei encontrando emprego na área de tecnologia. Então, antes eu era da área de atendimento ao cliente, aí fui passando para a área de qualidade do produto, aí agora eu sou cientista de dados. Nossa, então é basicamente isso. E continua nas quadras. E continuo nas quadras, é meu vício. Tem algum campeonato em vista agora que você vai jogar? Você vai ficar aqui em Sergipe por quanto tempo? Eu acho que eu fico até depois do carnaval. Acho que eu vou participar da Copa da Mulher em Alagoas. Legal. Então, depois da Copa eu volto para São Paulo. Maravilha. Vou perder muitos campeonatos lá, mas para ficar aqui. Legal. A sua família toda está aqui, né? Isso, tá todo mundo aqui. Então, a gente vai, depois que você sai da Copa, passa aqui só pra gente falar rapidinho da Copa, como foi a sua experiência. Eu tô lançando, aproveitar que ela tá aqui, vou lançar aqui um novo quadro chamado Pílula. Que a minha ideia é, por exemplo, você vai jogar um campeonato, você vem aqui em 10 minutos, a gente conversa rapidinho sobre o campeonato, ou você fala sozinho qual foi a experiência, porque a gente divulga o campeonato lá, fala da sua experiência, divide como foi, acho que fica bem amplo. Então você já está convidada, depois da Copa Lagoa, para fazer esse momento conosco. Tá certo. Então vai ser bacana receber você novamente aqui. Se liga aí, galera, mais um intervalinho e já estamos de volta. Salve, galera, estamos de volta. Estou aqui com Mari, que está estreando aqui esse novo espaço. Mari, aqui está aqui sobre a mesa várias das suas várias conquistas. Eu queria que você explicasse para a gente aí algumas das medalhas, né? Tá certo. Eu vou explicar aqui um pouquinho por partes. Vou começar falando um pouquinho da história da universidade, assim, que eu não cheguei a contar direito. Começando por essa medalha aqui, quando eu entrei na universidade foi em 2009. Certo. 2009 ainda não tinha time de basquete lá na UFES. Eu lembro que, conversando com o Rafael Breno, que joga no Pavão. No Pavão, eu conheço. Isso. Eu conhecia ele já do ARC, que ele estudou no ARC. Aí os meninos já tinham time masculino, sim, eles iam pro Jubes, não sei o que lá. Aí eu saí do colégio, do Jebes, aí eu quero continuar indo pro Jubes, né? Que é a continuação. Aí eu conversando com ele, aí dava minha documentação, só que não tinha menina, não tinha. Mas eu queria ir. Aí quando chegou em 2011, conseguimos montar um time. Com algumas meninas, fomos catando algumas meninas. Eu mal treinava, porque como eu fazia UNIT também, então eu fazia 2 universidades ao mesmo tempo. Aí eu aparecia de vez em quando. Aí acabou, como eu queria muito jogar,
encontrava com algumas, mal sabia o nome das meninas no começo. Mas a gente montou um time para jogar a Supercopa Nordeste, que foi Marcos Bezerra que organizou. Legal demais. E quem treinava a gente era Rafael. Eu lembro que o nosso grito de guerra era 1, 2, 3, Rafael! Pra você ver. Aí, depois da Supercopa Nordeste, que foi Marcos que organizou, ele decidiu, a gente convidou ele, né, para assumir também o time feminino. Então, Marcos Bezerra foi nosso técnico em 2011, no meio de 2011, e a gente foi para o primeiro Jubes. Então, essa medalha aqui foi nosso primeiro campeonato, é um simbólico aqui da Supercopa Nordeste, foi um campeonato super bem organizado. A gente não pagou nada para participar e foi ótimo. Não sei se você lembra, não sei se você estava aqui. Eu cheguei em 2013. Mas foi ótimo. Era um campeonato que tinha em toda a cidade do Nordeste. Deve ter tido lá em Salvador? Eu estava em feira nessa época. Então teve em várias cidades do Nordeste. Ibis que organizava em Salvador. Ele era aqui da organização. E foi muito legal. Teve estatística. Teve umas coisas bem promissoras para a época, assim, porque que não tinha, né? E sem a gente não estava acostumada. Isso. Ou a gente não estava acostumada, na verdade. Aí esse foi o pontapé inicial para que formasse o time da universidade. Aí com isso fomos para o nosso primeiro Jubes em 2011. Que fomos com as meninas lá, bem desajeitadas. Jogamos o nosso primeiro campeonato. O primeiro Jubes, né? Aí já em 2012, acho que eu não trouxe medalha. Em 2012 recebi um convite de um cara de Pernambuco, chegou no meu e-mail, dizendo que ia ter um campeonato, Jogos das Universidades Federais do Nordeste. Era o primeiro. Ele estava com essa ideia, porque como algumas universidades federais, a depender do estado, né, não tinham oportunidade de jogar o Jubes. Sim. A ideia dele era justamente montar uns jogos das universidades federais para que ele conseguisse jogar de igual para igual. Porque, você jogar contra o time da universidade particular, que contrata caras de fora para jogar, é meio desleal. Então, foi em 2012, em Pernambuco, o Léo, que me chamou. Aí eu convidei o pessoal e a gente foi também, em trancos e barrancos, para ir. A gente estava sem ter como ir, a gente já estava vendo, vamos ver um carro de não sei quem tem carro para ir, vamos nessa, a gente vai. Mas nos 45 do segundo tempo, o Tadeu, não sei se você lembra de Tadeu Negão, sim, lembro. Técnico, que foi político, ele estava se candidatando na época, ele conseguiu um ônibus pra gente. Legal. Pra que a gente foi assim na véspera mesmo, então a gente conseguiu ir para esses Jogos das Universidades Federais. Aí lá a gente viu como era a realidade das universidades federais e percebeu que a nossa estava bem atrasada, porque a gente viu que as universidades federais tinham ônibus para jogar, para ir para os campeonatos, percebeu que eles recebiam bolsa atleta, então a gente, poxa, eles são universidades federais também, a gente também. Por que a gente não tem isso? Aí com isso a gente foi correr atrás, aí a gente ia todo dia, eu ia todo dia lá na reitoria, lá brigar para que a gente conseguisse pelo menos alguma coisa, né? Porque a gente não tinha nada, a gente, meu Deus. Aí nesse jogo das universidades federais, o masculino conseguiu ficar em segundo lugar. Legal demais. Foi um jogão de um ponto, que foi no finalzinho, foi um jogo emocionante contra a Universidade de Ceará. Foi muito bom, a gente gritando lá, se esperneando, mas foi muito bom. A gente ainda estava iniciando o feminino, sim. Acabamos ficando em quarto, de 4 equipes, mas... Eu falei, que ótimo! Eu quero dizer, que maravilha, hein? Olha só! Mas aí com isso, aí foi um dos campeonatos que a gente jogou em 2012 e fomos para Foz do Iguaçu, no Jubes. Aí no Jubes, os meninos subiram de divisão, porque eles tinham ficado em terceiro lugar no Jubes anterior. Aí o nível era bem mais forte, aí acabaram descendo novamente.
E a gente, o feminino, conseguiu a primeira vitória no Jubes. Então, é um marco histórico, assim, pra gente, que a gente... eu lembro do primeiro, nosso primeiro jogo, teve um problema com as passagens pra gente ir, e a gente tava com 8 meninas só, no primeiro jogo, e o nosso técnico, que era Lino na época, já tinha mudado, não era mais Marcos, agora era Lino. Aí, Lino não tinha chegado ainda por conta dos problemas das passagens. Então, Tiaguinho do Pavão ficou no nosso banco, a gente com 8 meninas, e a gente estava jogando contra a equipe de Goiás, que era uma equipe forte. Aí eu lembro que acabou o segundo quarto, a gente estava ganhando. A gente olhou uma para outra assim, meu Deus, a gente está ganhando, e agora? O que a gente faz? Porque a gente era só saco de pancada. Mas nesse Jubes, não foi contra a equipe de Goiás, a gente acabou perdendo, porque elas tinham mais fôlego, tinha mais perna, a gente só estava em 8 meninas. Mas a gente conseguiu a nossa primeira vitória nesse Jubes. Maravilha. Então foi impulsionador pra gente, então estamos no caminho certo. Legal demais. Aí, em 2013, continuou Lino como nosso técnico, ele assumiu de vez, antes era... Porque, como o Marcos tinha saído, muitas vezes era só para ter alguém com CREF, né? Aí, só que Lino assumiu de vez essa responsabilidade de técnico, então ele preparou a gente para o Jubes de fato. Aí, antes disso, a gente teve alguns preparatórios antes. Aí teve a medalha aqui. Por favor. Aí teve o segundo JUFES, os Jogos das Universidades Federais. Como o primeiro foi em Pernambuco, com 4 equipes. Sim. Que foi Pernambuco, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Foram essas 4 equipes, 4 universidades. Aí essas 4 equipes foram com os 2 naipes. Aí, para não deixar de ter esses jogos nas universidades federais, não tinha lugar para fazer, então vamos fazer aqui. Aí eu encabecei. Aí acabei mandando e-mail para um bocado de gente. Eu lembro que eu chamei. Ia vir 2 equipes do Maranhão, acabaram não vindo. Poxa, pena, né? Porque é longe, eles acabaram desistindo de última hora. Mas acabou vindo a equipe da Bahia, masculino, e a equipe de Alagoas, masculino também. Então a gente conseguiu ter um intercâmbio de mais 2 equipes de federais, para que conhecesse também essa iniciativa, né? E foi um campeonato, assim, muito sofrido assim, para a gente organizar, mas deu certo, foi muito bem organizado, a gente conseguiu. Foi difícil conseguir as quadras, a gente conseguiu a nossa escola, que é uma quadra minúscula, para você jogar um campeonato adulto, ainda mais universitário, assim. Mas era a quadra que a gente tinha e a gente conseguiu o Amadeus. As finais foram no Amadeus. Mas foi um campeonato legal, a gente acabou ficando em 3º lugar. De 3 equipes também. Eu já ia dizer, você está me iludindo. Mas... Que maravilha! Eu já tá vendo 4º, agora 3º. Acabou diminuindo a quantidade de equipes femininas, mas com o intercâmbio que a gente teve com a equipe de Alagoas, a gente descobriu que elas também tinham equipe feminina. Então a gente organizou amistosos. Sim. Durante o ano contra a equipe de Alagoas. Então elas vieram para cá uma vez para que a gente se preparasse para o Jubes. Aí com esses preparatórios que a gente teve, a gente foi bem mais preparada para o Jubes em Goiânia e a gente conseguiu o 2º lugar. Foi uma medalha inédita. De quantas equipes? Não, tinha umas 8. Eu já estava com medo aqui. Tinha 7 equipes, eu acho. Tinha umas 8. A gente ganhou. A gente, agora foi de fato. Conseguimos. Então foi um feito inédito aqui para o basquete feminino. O basquete da universidade também. Que a gente conseguiu. Ninguém acreditava na gente. A gente percebeu, a gente era sempre em último lugar. Era sempre saco de pancada. Então a gente conseguiu se impor. A gente viu que, se a gente se esforçar, a gente consegue. Legal demais. E com isso a gente conseguiu o 2º lugar. Teve um impulsionamento. Quando a gente foi para a semifinal, uma menina que jogava com a gente aqui, ela falou: se vocês forem para a final, eu vou te pagar o churrasco. A gente, então vamos! Vamos para a final!
final. Rapaz. Tem que ter a medalha para ter o churrasco. A gente vai conseguir. Isso, aí vale a Tem pena. que ter funcionamento, né? Eu gostei de começar a fazer essas propostas aí pro pessoal aí do Bravos. Aí, 2013, aí 2014, a gente foi pro Maranhão jogar a Liga de Esporte Universitário. Ficamos em quarto, eu acho. A gente perdeu todos os jogos também, mas, mas teve um último jogo, foi para prorrogação, foi bem disputado, Legal. A gente perdeu por pouquíssimo. Porque as equipes do Nordeste são muito boas, velho. Porque os jogos, esse LDU, eram jogos regionais. Sim. Então era da região do Nordeste, então tinha equipes particulares. Não era que nem o Jubes era por divisão. Entendi. Então, aí como a gente estava na terceira divisão, a gente foi em segundo lugar da terceira divisão e conseguimos acesso para a segunda divisão. Aí a gente disputou a LDU, que aí era um nível mais alto. Aí só esse último jogo que a gente poderia ter ganhado, eu acabei estourando com 5 faltas, saí. Aí você não me ajuda, né? Aí foi isso. Aí, depois desse LDU, Lino acabou saindo do time. Sim. E entrou Valdossi. Sim. Conhece? Aí Dossi ficou com a gente, preparando a gente disputou a seletiva, acabamos perdendo para a Unite, que o Jubes em 2014 foi aqui, em Aracaju. Sim. Acabamos perdendo, mas tem vezes que eu acho que foi até melhor, porque como o Jubes foi aqui, a gente conseguiu acompanhar. Assistia todos os jogos, ia torcer lá para os meninos, e os meninos conseguiram ficar em terceiro lugar, foi bonito de ver. E no final do ano, 2014, a gente disputou, não teve JUFES, mas o pessoal de Alagoas acabou organizando essa conferência universitária. Não foi um JUFES, porque não chamou todas as equipes que poderiam participar, eles só convidaram 4 equipes. E a gente foi convidada para participar, foi bem legal, a gente ficou em hotel, foi bem bonito. Bacana. Não foi alojamento, porque Olha, o JUFES a gente dá alojamento, porque precisa ter um lugar para eles ficarem. Agora essa conferência foi... eles deram um hotel, tinha café da manhã, tinha tudo, um almoço, foi bem organizadozinho. E a gente ficou em terceiro lugar de 4 equipes. Acabamos ganhando para a equipe de Pernambuco, que a gente não imaginava, que era uma equipe bem forte, que tinha sido campeão dos outros 2 JUFES. Bacana isso. Foi, dos outros 2 JUFES, então, caraca, a gente ganhou de Pernambuco, que era uma equipe que a gente não imaginava que fosse ganhar. Aí foi bem legal esse campeonato. Os meninos acabaram ficando em primeiro lugar e a gente em terceiro. Então foram conquistas muito boas. Aí 2015, depois desse campeonato em Maceió, Dossi acabou saindo, nos deixando. Aí em conversa com o Marcos treinava o masculino, voltou a treinar o masculino, né? Porque o masculino ficou um tempo sem técnico. Então, o Marcos tinha voltado a treinar o masculino. Aí, em conversa com o Marcos, para saber quem vai ser o novo técnico, aí eu tinha conversado com ele sobre Thiago Cerqueira. Sim. Aí, Marcos achou muito boa a ideia. Aí fui conversar com o Thiago na mesma hora, topo, nem falei pra ele como é que era, Marcos também nem falou direito, porque na universidade você não ganha nada, é meio que um trabalho voluntário, a gente só consegue uma ajuda de custo lá no final do ano, então meio que você tá pagando pra jogar. Só que como o Thiago estava começando, pra ele foi uma experiência incrível, né? Porque a gente... Apesar de não ter muito basquete aqui no estado, a gente disputava muito campeonatos fora. A gente buscava, a gente ia atrás. A gente organizava campeonato, a gente viajava, não tem, então vamos para Alagoas, vamos para Bahia. Então vamos fazer acontecer, porque a gente precisa jogar para poder disputar os campeonatos que a gente precisa. Aí, antes de Thiago assumir, a gente tinha a Copa Alagoas. Foi a primeira Copa da Mulher,
acontece no feriado não é feriado, no Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. 8 de março. Então, recebi também um contato de shampoo. Aí a gente foi na cara e na coragem, 8 meninas só, 2 carros, assim. Legal. Ficamos no apartamento minúsculo, um kitnet, todo mundo junto. Dormindo num colchão. Fomos sem técnico, o Thiago ia assumir depois dessa Copa. Mas foi uma experiência muito boa, porque a gente estava meio assim, desesperançosa. Porque, poxa, Doci tinha acabado de sair, o Thiago ia entrar ainda. A gente estava sem técnico. E meio foi a gente pela gente, né? E aí a gente acabou não ganhando nenhum jogo, mas eu acabei ganhando uma medalhinha de destaque da Copa Alagoas. E é a primeira Copa, né? Isso, foi a primeira Copa da Mulher. Não sei o que eles viram, mas acabei me destacando. Nossa, maravilha isso. Aí aqui, 2015... Aí o primeiro campeonato que Thiago assumiu com a gente foi o Jufes de Salvador. Acho que para ele deve ter sido um baque assim, muito grande, porque ficou em alojamento. Sim. E eu sempre falava, vai ficar o masculino e o feminino junto, porque a gente quer união. Quer que seja a gente dentro, único dentro e fora de quadra. Então eu sempre prezava por isso, que desde o começo a gente sempre foi muito parceira dos meninos. A gente torcia muito e esperava que eles torcessem o mesmo pra gente, né? Sim. Porque eu acho que a torcida importa. Eu acho que sim, também. Então, e a união que tem entre todo mundo deveria ser o primordial, né? Aí o Thiago ficou lá junto com a gente, dormindo em colchão. Vendo, seu Thiago? Tá vendo? Passou perrengue. Tô imaginando. Dormindo lá numa sala, não tinha nada, era só uns colchonetes. Mas gente foi que legal. roncava muito não, né? Porque se tiver alguém que ronca... Eu acho que não tava. Sempre tinha alguém que roncava, mas eu não sei. Acho que era Thiago. Por isso que ele não queria ficar. Mas aí acabamos ficando em terceiro lugar. Sim. Perdemos 2 jogos por 1 ponto, velho. Segue, isso que é doloroso. A gente podia estar disputando a final, mas a gente acabou disputando o terceiro lugar e ficamos em terceiro. Porque a gente, meu Deus, teve um jogo que a gente estava ganhando o jogo todo, no finalzinho elas viraram. E teve outro jogo que a gente estava perdendo, buscamos 20 pontos, mas no finalzinho a gente acabou perdendo de 1 ponto também. A gente, meu Deus! Mas foi muito bom. E a energia de Thiago, que o Thiago trouxe uma energia diferente, que ele vibra dentro de quadra, né? Então meio que dá uma vibração. Eu lembro que, não sei se você conhece Vitória, que jogava com a gente. Não a conheço não. Vitória era uma pivôzona nossa. Eu lembro que ela roubou uma bola e estava indo pro contra-ataque, sozinha. E o Thiago falou, enterra! Aí o árbitro falou, ela enterra? Que interação. A gente não. Era só pra fazer. É legal, eu gostei dessa história mais. Mas foi isso. Aí conseguimos terceiro lugar. Eu não achei a medalha, eu não achei a medalha desse campeonato, mas tem. Aí, depois disso, a gente disputou. Como a gente precisava treinar mais, ter esse intercâmbio, o time da Bahia veio pra cá. Legal. A gente organizou um torneio da Independência. Aí foi nesse campeonato, a gente acabou ganhando, mas foi nesse campeonato que eu acabei rompendo o ligamento do joelho. Na final, eu lembro que eu saí chorando, mas eu falava, vou voltar. Mas a gente acabou ganhando das meninas da Bahia. Aí, mesmo com o joelho rompido, o ligamento rompido, logo
um mês depois tinha o Jubes. Então eu botei só um tensor, muito anti-inflamatório e vamos para o Jubes. Rapaz, isso que é paixão. Isso que é paixão. Aí do Jubes, a gente perdeu a semifinal da Bahia, o time que a gente tinha ganhado aqui, a gente perdeu lá no Jubes. Pra você ver, né, como o mundo dá voltas. A Bahia acabou ficando em primeiro lugar. É isso, né? Aí a gente ficou em terceiro lugar porque a gente perdeu a semifinal pra elas. Acho que esse é o barato do esporte, né? O jogo se vence na quadra, né? É isso, mas foi um jogo pegado, assim. Porque meio que ninguém fazia ponto. As defesas estavam, assim, muito boas. Sim. Que ninguém fazia ponto. Ficou um tempão sem pontuar. Porque não estava caindo, não estava indo, cansada. E foi lá em Uberlândia, o clima seco. Mas foi difícil para as duas equipes, independente. A quadra também foi para as duas equipes. Mas eu acredito que, por elas terem perdido aqui, foi um incentivo para elas ganharem lá. Vou me vingar de você. Isso. Mas foi isso. Aí em 2015 a gente conseguiu terceiro lugar no Jubes, essa medalhinha aqui. Que é muito bonita, por sinal. Muito bonita essa medalha. Aí teve essa medalha. E a gente estava conversando, né? Que essa medalha tem um valor muito bacana para você, né? Isso. Que essa é uma medalha, eu vou tentar colocar uma foto dela para a galera ver, né, mais de perto. Queria que você falasse sobre essa medalha que é extremamente especial, né? Tá certo. Eu trouxe uma medalha aqui de um torneio que a federação, eu conversei com a federação para fazer em homenagem à Dani, que jogou muitos anos com a gente. Ela tinha uma energia surreal e acabou falecendo numa viagem e bem precocemente, né? Porque ninguém esperava, foi uma surpresa. E faz muita falta até hoje, a gente guarda ela na memória assim, de todo mundo. E a gente organizou esse campeonato justamente em homenagem a ela, que era uma pessoa que também gostava muito de basquete. E não só de basquete, ela agregava não só dentro de quadra, ela era a mais velha da equipe, ela chegou assim... E a gente falava, caraca, você tá destruindo as novinhas, porque ela corria mais que todo mundo. E fora de quadra ela agregava bastante, chamava todo mundo, vai sim, vamos beber, vamos curtir, vamos agregar. Então eu trouxe essa medalha aqui, em homenagem à nossa querida Dani, que faz muita falta pra gente. Demais, esse é o nosso esporte, né? Que traz esses momentos assim maravilhosos, às vezes não tão maravilhosos, momentos, mas que são momentos que ficam em nossa mente. Mas a gente só lembra ela com coisas boas. A gente não... É uma lembrança muito boa que temos dela. Rapaz, são muitas histórias, você dizendo que tinha pouca história para contar. Mas eu quero pedir uma coisa para você, né, que tem toda essa experiência, contou a sua história. Estou muito feliz com sua presença. Acho que eu acertei muito pensando em você para estrear, né, nesse ano novo e nesse novo cenário. Fiquei muito, muito, muito feliz em conhecer sua história. Queria que você mandasse uma mensagem para as meninas que jogam basquete. O que é que você diria para elas assim, jogam? Porque eu acho que a sua história já é uma inspiração. Mas assim, mas diga algumas palavras aí para fortalecer ainda mais, para incentivar essas garotas que estão começando a jogar basquete aqui em Sergipe. Meninas, olha, sei que o basquete aqui no estado é bem complicado, principalmente o feminino. Sei que o masculino já está um pouquinho mais avançado, mas o feminino ainda anda meio marcha lenta, né? Mas não desistam. Acabou o colégio, eu sei que a maioria joga no colégio, acabou o colégio, tenta jogar na universidade, tenta se juntar com as amigas para jogar, porque eu sei que a vida adulta é correria, a gente acaba deixando de mão o basquete, o lazer, o esporte, mas o esporte é saúde, é você desestressar, sair. Eu lembro que no basquete era onde eu esquecia dos meus problemas, eu era só a quadra, a bolinha na mão.
Então, tenta continuar e não desistam, velho. É isso. Espetacular. Mari, só tenho a agradecer, obrigado. Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Um abraço para G Lima, que esteve aqui também. Um show, né? Então, brindemos. Olha, eu mandar um recado para Igão. Igão, não é só você que toma vinho rosé aqui no programa, não, viu? Galera, muito obrigado. E você que admira essa moça, você que é parente, amigo, se inscrevam no canal, fortaleça esse projeto. E você que gosta de basquete, que quer conhecer mais a história dos nossos atletas e, consequentemente, a história do nosso esporte no estado, se inscrevam no canal, porque vem muita coisa boa nesse ano de 2025. Um abraço e até a próxima. Tchau, gente!